Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast onde falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, consciência e histórias reais, com Fernanda Schmid. Thaís Requito. Que bom ter vocês de volta aqui em mais um episódio do Felicidade dá Trabalho, esse podcast em que a gente fala sobre a ciência da felicidade e a gente vem percorrendo aqui nos últimos episódios todo o modelo PERMA da psicologia positiva, falando sobre os pilares da felicidade, tudo aquilo que favorece uma vida com mais sentido, mais felicidade, mais bem-estar. A gente já falou também sobre algumas questões que entram no caminho da felicidade, e por isso a gente decidiu fazer uma breve série aqui de episódios sequenciais em que a gente vai falar sobre alguns vilões da felicidade, aqueles inimigos, aquilo que distancia a gente de uma vida com felicidade. E a gente vai começar hoje com um tema que é muito popular nos dias atuais e que certamente muitos de vocês que nos escutam já ouviram falar ou já vivenciaram no dia a dia de vocês, que é a ansiedade. Talvez seja uma surpresa para alguns de vocês e talvez outros já tenham lido essa notícia em algum lugar, porque ela foi amplamente difundida. Em 2017, um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde apontou que naquele ano o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Mundialmente, a gente tem cerca de 300 milhões de pessoas que vivem com algum tipo de transtorno de ansiedade, e o Brasil, então, quase sempre lidera esses rankings quando surgem estudos novos. Então, esses estudos apontam que um em cada 10 brasileiros convive com ansiedade crônica. E aqui é importante diferenciar que a ansiedade, ela pode se manifestar como aquela agitação do dia a dia, preocupação excessiva, dificuldade de relaxar, mas ela também pode se tornar crônica e um sinal de adoecimento, que traz muitos transtornos e muitas dificuldades para a nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no episódio de hoje, sobre a relação entre a ansiedade e a dificuldade de criar para a gente mesmo uma vida mais feliz. Então vamos falar, Fê, sobre a ansiedade, o que é, por que que ela existe, de onde ela surgiu, o que que ela representa pra gente? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, tá, e acho que é legal falar, é que a ansiedade, ela não necessariamente é uma coisa ruim, tá? "Nossa, a ansiedade faz mal". Não, a ansiedade, ela é um processo natural do corpo, ela é uma resposta natural do nosso corpo ao estresse. Ela acaba se tornando uma coisa ruim, ela se transforma realmente num transtorno, quando ela é persistente, né, quando ela, assim, ela não para, ela é intensa e ela acaba interferindo no nosso funcionamento como ser humano, no funcionamento aí da gente no dia a dia. Quando a gente fala da neurobiologia, quer dizer, do que acontece no nosso corpo quando a gente está ansioso, o processo da ansiedade ele passa pela ativação de um sistema que é chamado de sistema límbico, né, e especificamente da amígdala. A gente até já falou sobre a amígdala, não é a amígdala da garganta, tá, aquela amígdala que é um pedaço do cérebro, o pedaço mais primitivo aí do nosso cérebro, que entende que ele percebe que tem algum perigo ao redor. Mas talvez esse perigo, ele não seja um perigo de fato, né, quando a gente fala do desenvolvimento do cérebro humano, antigamente talvez fosse realmente um perigo como um leão, mas hoje em dia a nossa amígdala ela percebe como perigo muitas vezes uma coisa que não é de fato um perigo. Pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem, qualquer sinal, assim, qualquer coisa externa que aconteça, que deixa a gente assim, opa, em sinal de alerta, é aí o nosso sistema límbico atuando e falando: "Opa, espera aí, tem alguma coisa aí, tem algum perigo aí, alguma coisa pronta para acontecer. E aí a gente fica ansioso como uma parte aí desse nosso mecanismo de sobrevivência. Quer dizer, o nosso corpo ele fala: "Opa, tem um perigo, deixa eu me preparar ou para fugir ou para lutar". Só que não necessariamente você precisa fugir ou lutar de um e-mail, né. Você talvez só precise parar, respirar e lidar com aquele problema, senão você necessariamente precisa de toda essa resposta emocional que a gente acaba tendo hoje em dia, né. É, e uma coisa interessante quando a gente fala sobre esse modo ativado, né, que deixa a gente em estado de alerta, é que o nosso corpo, ele tem a sabedoria de deixar a gente no estado de alerta e depois voltar para um estágio mais neutro, né? A gente até também explorou isso em alguns outros episódios, sobre como um animal, por exemplo, na selva, se ele está diante de um predador ou algum outro, um perigo eminente, como o corpo dele
imediatamente dispara uma série de processos para que ele possa correr, por exemplo, né, e se proteger desse perigo. E assim que o perigo passa, um pouco depois que o perigo não é mais percebido, aquele animal volta para um estado neutro, né? Não é que ele vai ficar ali em estado de alerta 24 horas, todo santo dia, sem nunca descansar, né? Uma zebra, por exemplo, não vai poder ficar correndo 24 horas por dia por uma semana, de um leão. Então, é claro que a gente sabe que o nosso corpo faz essa regulação. Só que a questão é que nos dias atuais, como a gente não fica nesse modo de alerta só quando tem um perigo real, né, um predador ou alguém vindo correndo atrás da gente ou, sei lá, uma moto que vem na sua direção quando você está atravessando a rua, não são só esses perigos do mundo material, físico que, ativam esse sistema. As preocupações também, né, as questões mais relacionadas ao universo psicológico, todos os pensamentos, né, ruminações, preocupações em relação ao futuro também podem ativar esse sistema, e o que acontece é que a gente acaba passando mais tempo nesse estado de alerta do que o nosso corpo evoluiu para fazer, né. Então a gente começa a identificar, né, a gente vai ao médico e hoje em dia ou é uma virose ou é o estresse, né, ou é essa ativação constante do nosso corpo, que acaba trazendo várias outras questões crônicas de saúde, porque o corpo fica tentando se adaptar a essa sensação ou a essa situação de perigo que deixaria a gente em alerta. E aí tem várias coisas que acontecem no nosso corpo, né, Fê, num momento desse em que a gente percebe em que o nosso corpo percebe o estresse e se prepara para agir. As glândulas adrenais, elas liberam a adrenalina. O que que a adrenalina faz com o nosso corpo? Ela aumenta o batimento cardíaco, ela dilata a pupila, ela joga o sangue todo para os músculos, né, para você realmente se preparar para lutar ou para fugir, e ela diminui, do outro lado, né, para compensar, a atividade de outros sistemas, por exemplo, sistema de digestão, sistema, o que a gente chama de sistema de cura, né, que são tudo que envolve ali o sistema imunológico, cicatrização. E aí nesse processo, você acaba dando importância para aquilo que é imediato, que é fugir daquela ameaça, e não dando importância, né, o corpo ele tem uma quantidade limitada de energia, ele coloca toda a energia em estar pronto para reagir a essa ameaça e tira das outras funcionalidades, né, das outras funções aí que o corpo precisa, cuidar. E aí, quando você vive nisso constante, você tá o tempo inteiro, né, com a adrenalina no sangue, o cortisol no sangue, eh, pronto para reagir, isso a gente vê o tempo inteiro nas pessoas, né, uma pessoa fala uma coisa, a outra já tá lá, como se estivesse sendo ameaçada, quando na verdade estaria se tratando só de uma conversa, mas tem uma série de impactos, prejudiciais no corpo, porque esse outro lado não tá funcionando. Então você não tá trabalhando o seu sistema imunológico, você não está cicatrizando, você está o tempo inteiro nesse modo de ação e não nesse modo de cuidado aí do corpo, né. O sistema parasimpático, que é aquele que promove digestão, sono, cura, regeneração, ele para de funcionar, porque você está inteiro ali com o sistema simpático funcionando, pronto para ação. E sem o sistema parasimpático funcionar, o que que acaba acontecendo, né, e quanto mais estresse você passa, quanto mais ansioso você tá vivendo ali nessa função, pior é para o seu corpo no seu estado normal, ele parece é como se ele não voltasse, né, para o estado normal, em que você consegue dormir, em que você não tá com o intestino preso, em que você se recupera rápido de um machucado, etcétera. Não, se você tá o tempo inteiro com o sistema simpático ativado, então o tempo inteiro nesse modo de ameaça, né, você não tá cuidando do seu corpo naquilo que deveria ser o estado normal dele. E faz todo sentido, né, porque se a gente pensa de novo, eu gosto sempre de trazer esses exemplos da vida mais selvagem, porque acho que ajuda a gente a tangibilizar, né, a gente a visualizar. Imagina se a zebra lá, né, que eu dei agora há pouco no exemplo, fugindo de um leão, de uma leoa, se o corpo dela vai estar lá preocupado em digerir a grama que ela estava comendo, ou se está focado simplesmente em fugir daquele perigo, porque senão não vai ter digestão nenhuma mais para frente, né. Então a natureza tem esses mecanismos de regulação que vão pausar alguns sistemas e priorizar outros, especialmente quando a gente está falando de sobrevivência, né. E para nós, imagine a gente ficar
constantemente, né, então eu falei, a zebra ela não vai ficar 24 horas por dia correndo durante uma semana, mas a gente é capaz de ficar nesse estado de alerta por períodos muito longos, né. Então se a gente fosse imaginar, assim, numa linha do tempo, a zebra talvez tenha um pico ali em que todo esse processo acontece e aí depois ela volta para o estado mais neutro. A gente talvez não tenha um pico tão elevado, porque a gente não está literalmente correndo de um predador, mas a gente fica num estágio quase que constante de alerta, por causa das preocupações e de todas as outras coisas que acontecem. Então acho que uma primeira coisa aqui para a gente prestar atenção, é entender que o nosso corpo ele não sabe muito bem essa diferença entre se preparar para lutar ou fugir de uma coisa imaginada, né, de algo que está só na nossa imaginação, uma preocupação com um projeto, um e-mail, uma entrega de trabalho ou um potencial, enfim, problema familiar, coisas que a gente passa grande parte do nosso dia ali ruminando, o nosso corpo não entende a diferença entre isso, e ele já começa a preparar a gente para fugir, lutar, em comparação com alguma coisa acontecendo na vida real, né. Então a gente pode passar longos períodos nesse modo mais de alerta, e aí como consequência disso, a Fernanda mencionou alguns sistemas já do nosso corpo que ficam meio que em stand-by, assim, né, que eles são despriorizados, e aí, a gente começa a ter alergia, dor de estômago, gastrite, cai cabelo, a gente fica com alergia na pele, começam a surgir várias questões, no corpo mesmo, assim, que ficam bem evidentes, que são sinais do corpo tentando ali se manter num estado de alerta por um tempo prolongado. E aí acho que nós 2 aqui, né, Fê, já tendo vivido crises, assim, meio agudas na nossa vida, a gente pode testemunhar, eu quando passei pelo burnout, eu acho que uma das coisas importantes, assim, de comentar, na época esse termo burnout nem existia, né, o termo em si já existia, mas não era aplicado como é usado hoje, e eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, né, que era, assim, uma sequência de crises de ansiedade em um estado muito agudo e eu basicamente ficava tendo crise de ansiedade o dia inteiro. Mas claro que não aconteceu do dia para noite, né, não foi eu acordei um dia e simplesmente eu estava assim. Fui passando por vários processos e entre esses processos eu emagreci 10 quilos, eu estava há mais de um mês com insônia, eu dormia pouquíssimas horas por noite, uma irritabilidade, assim, excessiva, né, então eu já tinha mais dificuldade de concentração, minha produtividade estava piorando, e muito disso foi se estabelecendo na minha vida, porque eu estava sempre preocupada com as próximas entregas, né, então eu mal conseguia dormir à noite, porque eu ficava lá pensando já em todas as entregas do dia seguinte, eu tinha um padrão muito alto de qualidade, assim, de mim mesma, então eu não queria fazer uma coisa mediana e para isso eu trabalhava quantas horas eu tivesse que trabalhar, então muitas vezes eu abria mão do autocuidado mínimo, assim, de comer uma comida boa, nutritiva, de descansar, de ver outras pessoas para ficar até meia-noite produzindo uma apresentação que eu tinha que fazer no dia seguinte, e às vezes quando não terminava já botava o despertador para acordar às 4 da manhã e continuar, né, então muito desse processo foi se estabelecendo na minha vida, né, aqui contando a minha experiência pessoal, por causa desses pensamentos e padrões, né, de condicionamentos que eu fui, eh, adotando, digamos assim, né, durante a vida, e fui estabelecendo esses, padrões para mim mesma e que eu não simplesmente não aceitava abaixar a régua, né. E aí eu fui alimentando, nutrindo esse estado de ansiedade constante, em que eu ficava no táxi indo para a próxima reunião já trabalhando, né, fazendo apresentações e tal. Então, assim, nunca conseguia estar ali de verdade presente no que eu estava fazendo e não conseguia desligar, né. E isso é a ansiedade na vida real, né, como essas manifestações sutis da ansiedade vão se apresentando e talvez a gente não dê muita atenção para elas e só vai perceber quando a gente já está num estado mais agudo e crônico, né. E você sabe que, assim, eu vejo isso muito nas minhas mentorias, que é claro, quem é workaholic, né, o tal do high performer, a pessoa que gosta muito do trabalho, etcétera, acho que sempre viveu um pouco disso, né, essa sensação aí de estar sempre atrasado, de ter que entregar mais coisa, etcétera, de querer fazer mais, entregar mais. Mas
depois principalmente depois da pandemia, mas principalmente com esse uso, né, que a gente faz hoje de redes sociais, de estar o tempo inteiro conectado no trabalho, desde o BlackBerry, né, que eu acho que foi a primeira vez que a gente levou o e-mail para fora do escritório, achando que era uma libertação, e na verdade quando a gente percebeu era o contrário, né, a gente acabou sendo quase que escravo ali dos nossos aparelhos e e-mails e mensagens, notificações, mas isso tem piorado até para aquelas pessoas que conseguiam, que não tinham essa paixão ou esse vício no trabalho, por quê? Porque o contexto e pós-pandemia isso ficou ainda pior, mas o contexto é que hoje, de fato, a qualquer momento pode estar alguém falando mal da sua marca numa rede social, e aí você tem que lidar com essa crise, pode a qualquer momento chegar uma mensagem do seu chefe com alguma coisa urgente para resolver, e isso faz parte hoje do nosso dia a dia. Então essa ansiedade, eu acho que aumentou, né, não só em cada indivíduo, mas aumentou também, tipo, cada as o perfil das pessoas que sofrem com isso, por causa do contexto mesmo que a gente tá vivendo, né. Então, se antes só quem era workaholic é que queria trabalhar no final de semana, agora qualquer pessoa acaba estando suscetível, né, a trabalhar no final de semana, trabalhar fora de hora, se estressar muito fora de hora, porque você tá ali com o seu trabalho inteiro num aparelhinho que tá no seu bolso. É muito difícil, né, fica ainda mais difícil a gente desligar quando tá tudo ali ligado ao nosso redor. E você sabe que mais de 10 anos atrás, quando eu trabalhava na Microsoft ainda, a gente estava introduzindo para o mercado a possibilidade de que a publicidade ia acompanhar as pessoas ao longo do dia, né. Então, independente de onde esse potencial cliente tivesse, se ele estivesse ouvindo rádio ou na televisão, ou no computador, no site, no videogame, ele poderia ser impactado ao longo da jornada dele, do dia, pela publicidade, pela empresa que estivesse ali tentando falar com esse cliente. E aí a gente tinha esse gráfico que mostrava a segmentação da vida antigamente, né, então a pessoa gastava lá um pedaço, se você imaginar um gráfico em forma de pizza, passava um percentual ali, né, um pedaço do dia trabalhando, potencialmente, ou estudando, enfim, com alguma atividade, um pedaço do dia se relacionando com alguém, aí fazendo as atividades domésticas, mas as coisas eram muito claras e muito divididas, né. Ao passo que, naquela época, né, 10 anos atrás e hoje ainda mais nesse contexto pós-pandemia, esses limites entre o que a gente fazia dentro e fora do trabalho não existem mais, né. Então, de fato, para além disso, né, nosso telefone toca às vezes, sei lá, sábado de manhã e é alguém tentando te vender um cartão de um banco, né, então a gente recebe estímulos e a gente é impactado constantemente, e isso tem um impacto na forma como a gente vive nesse estado de nunca se desligar, né, então, essa falta de limite entre as atividades que a gente faz no dia a dia, faz com que a gente tenha essa sensação de que a gente está sempre atrasado, porque tem sempre mais uma entrega que eu preciso fazer, a gente nunca consegue descansar de verdade sem se sentir culpado, né, porque sempre podia ter alguma coisa que eu estivesse fazendo, sempre tem uma mensagem que eu não respondi, que eu não li, um e-mail, uma notificação. Então a gente essa intoxicação de informação, né, que a gente chama de infoxicação, faz com que a gente tenha a sensação de que a mente nunca desliga. E até quando a gente deita na cama, a gente ainda tá lá, né, scrollando, lendo o feed das redes sociais, se atualizando sobre a guerra, o bombardeio, o que que o presidente de um país, do outro país falou, sei lá, coisas assim que não fariam tanta diferença na nossa vida pessoal se a gente esperasse até o dia seguinte para ler, né. Então se a gente for pensar como era antigamente, a gente tinha que esperar o jornal do dia seguinte para saber as notícias, né, não é que a gente ficava constantemente a cada, assim, 24 horas sendo atualizado. E ninguém morria de falta de informação, né, a gente esperava e no dia seguinte a gente sabia as notícias, ficava atualizado e esperava até o próximo. E hoje em dia a gente tá ali, né, em real time, assim, o dia inteiro, sem se você quiser ficar 24 horas lendo notícias, as notícias estão ali. E não à toa, a gente tem insônia, a gente não consegue dormir, né, a gente muitas vezes se sente paralisado diante dessas decisões importantes que a gente tem que tomar, porque você quer escolher um Não só filme. decisões até que não são importantes, né, decisões pequenas, é isso mesmo, assim, parece que a nossa cabeça você tá tão cansado, tão exausto do excesso de informação, que quando, assim, seu marido pergunta: "Ai, o que que a gente vai pedir hoje para comer?",
Você fala assim: "Não sei, escolhe qualquer coisa, tanto faz se vai ser pizza, se vai ser hambúrguer, se vai ser", você não quer mais pensar. E geralmente você acaba optando pela opção menos saudável, né, porque você não quer parar, você não sua cabeça já tá com excesso mesmo de estímulo do dia inteiro exausto. A gente toma decisões muito piores no final do dia do que a gente toma no início do dia, justamente porque você tá cansado desse excesso de informações. É, e aí é isso, né, você vai escolher um filme, eu ia falar, às vezes a gente desiste de assistir o filme, porque você gastou tanto tempo ali navegando entre as milhares de opções que existem, enquanto antigamente, de novo, né, assim, tinha um filme que ia passar naquele horário e se você quisesse assistir um filme era aquele que você ia ver e pronto, né, e de algum jeito isso sobrecarregava menos, o nosso sistema, tendo que tomar tantas decisões e ficar escolhendo o tempo todo entre 1000 opções, e essa sensação de estar sempre conectado, ansioso. Pois é, até para escolher um filme, ao invés de escolher ali, tem tanta opção, é tanta coisa que a gente não consegue, essa a ansiedade de: "O que eu estou perdendo ao assistir esse filme, não esse outro filme", a gente já não consegue aproveitar momentos que deveriam ser prazerosos, né, o momento que deveria ser ali para sentar no sofá, relaxar, realmente não precisar pensar em nada. E a ansiedade ela é cada vez mais comum, né, eu acho que todos esses a gente comentou um pouquinho agora sobre o efeito da pandemia, o efeito de você estar com o trabalho o tempo todo no seu bolso, isso acaba aumentando o nosso nível de ansiedade. Uma das coisas mais comuns e que mais se fala hoje, e que por muito tempo acho que até a gente achou muito legal, e hoje a gente percebe que não necessariamente isso é tão legal, é a multitarefa, né. A gente acha que está conseguindo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade o nosso cérebro ele não foi preparado, né, ele não tá preparado para fazer várias tarefas complexas simultaneamente. Tem coisa que você consegue fazer ao mesmo tempo, ouvir música e dirigir, até consegue, mas pode reparar que na hora que você vai manobrar, fazer alguma coisa mais difícil, a primeira coisa que você faz é abaixar o som. Ou então, até a pessoa que tá do seu lado, se vocês estão conversando, se percebe que tem alguma ameaça, a pessoa para de falar. Por quê? Porque você ao dirigir, você precisa estar focado naquela uma tarefa ali e não fazendo muitas coisas. Quem não dirige não percebe, né, criança, por exemplo, geralmente não percebe que tá fazendo uma pergunta ou querendo alguma coisa numa hora errada ali, porque não percebe que você precisa estar focado naquela tarefa. E o nosso cérebro ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ele não você não consegue manobrar e ao mesmo tempo fazer uma grande apresentação de uma tese de uma defesa de uma ideia. Você para uma coisa e aí você começa outra. E se você tenta fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, o que acaba acontecendo é que você erra mais, você lembra menos, você se sente mais estressado. Tem um estudo muito legal da Universidade de Stanford que mostra que as pessoas que praticam essa multitarefa crônica, né, que é tentar sempre fazer muitas coisas ao mesmo tempo, elas têm muito menos controle de atenção e muito maior ativação de áreas do cérebro ligadas aí à ansiedade, né. Quer dizer, você tá tentando fazer um monte de coisa e na verdade você não tá conseguindo, você tá dando overload, né, igual no computador quando você tenta rodar muito sistema ao mesmo tempo, "Opa, espera aí", não consegue, a gente não consegue processar tanta coisa ao mesmo tempo. É, e um outro aspecto que está muito relacionado também com esse aumento da ansiedade, ou pelo menos com o reconhecimento da ansiedade de forma assim tão ampla como a gente ouve nos dias atuais, é o advento das redes sociais, né? Então, essa comparação social, o fato de você ficar constantemente sendo exposto à vida de pessoas que são muito diferentes das suas, né? Então, antigamente, a gente já comentou sobre isso também num outro episódio, né? Eu me comparava com as amigas da escola ou com as pessoas do meu trabalho. Assim, de uma forma relativamente saudável, porque eu estava ali me comparando com pessoas mais ou menos parecidas comigo, e que serviam até como inspiração para que eu pudesse melhorar nas áreas em que eu julgava necessário. Mas hoje em dia, a gente se compara com pessoas que têm, vidas completamente diferentes das nossas e que tiveram acesso, repertórios, oportunidades diferentes das nossas, e a gente fica sendo bombardeado com essa vida de sucesso, né, essa ostentação. Eu até estava, ouvindo ontem uma notícia que eu quero me aprofundar depois, que eu acho que na China, eles proibiram que influenciadores ou criadores de conteúdo produzam e publiquem conteúdo que, promova a ostentação com a intenção de ganhar novos seguidores, né. Então,
virando medida públicas, assim, né, de países inteiros pensando exatamente na saúde dos jovens, né, dos adolescentes e até nos adultos que, usando as redes sociais de forma excessiva, se sentem muito mais solitários, isolado, aquele medo de perder alguma coisa, né, o FOMO, que hoje em dia já se fala em JOMO, né, que é o Joy of Missing Out, assim, que bom que eu tô perdendo alguma coisa, que eu tô até feliz com isso, mas esse senso, né, de a gente estar se comparando o tempo todo e como isso faz com que a gente se sinta mais ansioso, ansiosa, por não se sentir bom o bastante, né, por ter uma cobrança excessiva e essa comparação com padrões que são irreais e que, de novo, deixam a gente se sentindo isolado e solitário, e isso piora muito a nossa saúde mental, trazendo sintomas de ansiedade de forma bastante importante. Mesmo nas redes sociais, a gente fala muito de cultura de performance, de pressão por performance, quando a gente fala do mundo corporativo, né, e das suas metas na empresa, tal, do que você tem que entregar, mas nas redes sociais e essa cultura, essa pressão por performance, ela acontece igualzinho, né. E quantos seguidores você tem, quantas pessoas ouviram um episódio do seu podcast, o que que você conseguiu gerar com aquele seu post, quantas pessoas comentaram. As redes sociais, elas acabam aumentando isso, ou elas levam para o que poderia ser um lugar mais de lazer, de encontrar amigos, de ver fotos, etcétera, elas acabam levando essa mesma pressão por performance. Tem até um fenômeno que tá acontecendo, que é a geração Z, eles têm aquele feed zero, né, aquele feed que é limpo, que não tem nenhuma foto, etcétera, porque eles já nasceram, né, e já estão e cresceram com um mundo em que a performance, porque quantos likes tem na sua foto, etcétera, é tão grande, que pra se proteger, eles nem colocam as fotos. Assim, tudo é efêmero, assim, eles só usam stories, mas o feed mesmo tá zerado, tá limpo. Por quê? Porque é essa pressão, né, eles querem fugir dessa pressão de ver quantos likes tem a minha foto versus quantos likes tem a foto da do amiguinho, e isso acaba gerando também muita ansiedade. Então tem, né, essa pressão pela performance, ela é muito forte hoje em dia, e ela saiu só do mundo do corporativo, né, da nossa vida de trabalho, ela foi também invadiu a nossa vida, social através das redes sociais. O que antes era só um trabalho enquanto eles dormem, né, que gerava já uma culpa dentro do mundo do trabalho que: "Opa, tem alguém que tem alguém que tá produzindo agora enquanto eu não tô, então eu vou trabalhar mais, etcétera, pra poder crescer". Isso foi levado para todas as esferas da nossa vida, né. E eu posso falar também por experiência própria, né, falar um pouco sobre o que aconteceu comigo e que eu acho que pode ser que muitas pessoas se relacionem com isso. Quando eu fiz a transição na carreira, né, eu saí da Microsoft, fui estudar, enfim, me especializar em desenvolvimento humano e começar a trabalhar com isso de forma mais, estruturada, organizada. Eu comecei a escrever textos, né, eu morava na Inglaterra na época, e eu comecei a escrever textos sobre a minha experiência, coisas que eu estava aprendendo, e todo esse processo, né, de encontrar uma vida com bem-estar, com qualidade, enfim, saúde. E isso foi atraindo bastante gente, eu fui formando uma comunidade em torno desses temas de interesse, e isso me deixava muito realizada, assim, pela troca e tal. E aí depois de algum tempo eu usava as redes sociais muito de forma orgânica, né, fazia parte do meu trabalho, mas assim, sem me considerar uma influenciadora, assim, propriamente, né, eu usava as redes sociais como forma de me relacionar com as pessoas. E aí durante a pandemia e com todas as mudanças de algoritmos e vídeos e conteúdo muito mais rápido e tal, eu mesma comecei a me sentir deslocada e desorientada, assim, sem saber como continuar mantendo essa conexão com as pessoas, trazendo conteúdos que eu achava que eram relevantes, num formato que ia completamente na contramão de tudo que eu estava falando, né. Então eu estava falando de viver uma vida com mais consciência, mais presença, inteligência emocional, fazendo melhores escolhas e ao mesmo tempo, me submetendo a um algoritmo para produzir um tipo de conteúdo que, chegaria nas pessoas. E eu mesma acabei ficando, deslocada e me afastei um pouco das redes sociais com essa sensação de paralisia, né, então causa muito dessa ansiedade, né, quando a gente fica ali se comparando com as outras pessoas e, nessa cultura de que eu tenho que estar o tempo todo conectado, produzindo, se eu não estiver fazendo, alguém está fazendo no meu lugar, e isso leva a gente para um lugar muito ruim, né, que desconecta a gente, assim,
do agora, né, de tudo aquilo que eu poderia de fato produzir, porque eu fico me preocupando e antecipando cenários catastróficos ou dificuldades que podem surgir, me cobrando, me culpando e sentindo muito dessa ansiedade, né, que me paralisa muitas vezes. E essas pausas, né, essa presença que eu já falo há muitos anos nas empresas, enfim, nos cursos, é muito importante para que a gente possa trabalhar no sentido da autorregulação, né, de a gente ter bem-estar e produtividade de forma sustentável, né, reduzindo esses riscos de burnout e reduzindo os efeitos que são indesejáveis, assim, da própria ansiedade, né. Então quando eu paro e percebo o que está acontecendo comigo, eu posso fazer escolhas mais conscientes. Eu tenho percebido muito como em qualquer lugar que a gente está, a gente tem estímulo, né, então assim, no elevador do meu prédio, se eu vou descer no elevador, tem uma TV ali que fica o tempo todo lá atualizando um monte de notícias e às vezes são coisas, por exemplo, né, uma notícia que, assim, grudou na minha memória, porque eu achei tão surreal que aquilo tivesse ali na tela do elevador, dizia assim: "Ah, o quarto filho do fulano de tal", que eu acho que era um jogador de futebol, nunca ouvi falar, nem era brasileiro, mas o quarto filho do fulano foi o único que não nasceu no dia 8 de junho, sei lá, falava uma data. E assim, qual é a relevância, sabe, pra gente? Assim, eu nem sei quem é esse cara, eu não faço a menor ideia de quantos filhos ele tem, por que que é importante a data que o filho nasceu, quantos filhos, enfim. O meu ponto não é que o cara, né, não tenha a importância dele ou que a família dele não seja relevante, não é isso, mas o que que importa pra gente ter esse nível de informação e profundidade, que isso acrescenta em termos de bem-estar ou de felicidade pra gente, né, mas o contrário é verdade, eu fico tão estimulada, porque em qualquer lugar que eu tô na academia, tem uma música alta tocando e uma luta passando na televisão com 2 pessoas ali se batendo, eu tô na rua, passa um carro com alto-falante, sabe, é um outdoor e informações em todos os lugares, né, ainda que a gente não esteja no telefone. E tudo isso contribui para um apobrecimento da nossa saúde mental e física, né. Então a gente ficar sendo constantemente estimulado não nos faz bem e nos torna cada vez mais ansiosos, né. Então, você vê uma notícia ali na televisãozinha do elevador, pode parecer que ela seja inofensiva, mas a partir do momento que essa informação entrou em contato com o seu sistema, né, o seu cérebro recebeu, ele vai elaborar e essa informação vai parar em algum lugar, né. E isso deixa a gente mais ligado e fazendo conexões constantemente que não são benéficas pra gente, né. Então, vale a pena a gente se perguntar, assim, quando foi a última vez que a gente ficou 10 minutos sem fazer absolutamente nada? Que era a coisa mais básica da vida de antigamente, né, se ou dos animais, né, se a gente for para o mundo mais primitivo, mais selvagem, os animais estão ali o tempo todo entretidos, né, se você deixar um cachorro, sei lá, um gato na frente de uma televisão o tempo todo com estímulos muito acelerados, uma música alta, ele vai ficar incomodado também, né, o nosso sistema enquanto animais, assim, não foi feito para isso, né, então será que você consegue andar na rua 5 minutos sem olhar o celular? Será que você está vivendo a sua vida ou você está sempre se preparando para viver quando você conseguir resolver todos os problemas que estão aí na sua lista, né, então fica aí o convite para reflexão. Não, e esse negócio de pausa, é claro, a gente fala muito sobre o excesso de informação, mas talvez você até quisesse ali num dia de noite pegar o celular, ver o WhatsApp, ver as mensagens e de repente chega um monte de mensagem de trabalho. Eu, há alguns anos, eu até o episódio que desencadeou isso foi até engraçado, mas eu acabei separando e tendo, mesmo agora, hoje em dia no mesmo aparelho, né, mas 2 chips, um de trabalho e tipo, um número pessoal. E eu separo, assim, realmente deixo bem, assim, o que é de trabalho é num número, o que é pessoal é em outro número. Por quê? Porque senão acaba que fora do horário ou num horário em que você tá no celular, mas porque você tá trocando meme com seus amigos, tá vendo o grupo de piada, etcétera, você pode estar dentro das redes sociais ou usando alguma coisa também por diversão, mas separado do mundo do trabalho. E eu acabei fazendo essa separação porque, e o episódio é quase trágico, coitada da pessoa, mas eu era um Dia dos Namorados e já era tipo 7h30 da noite, eu estava ali me arrumando, não sei o quê, arrumando pra poder sair com o meu na época, não era nem marido ainda, né, era namorado, mas eu estava ali me preparando pra isso e começa a chegar, mas assim, um turbilhão de mensagens de uma pessoa que trabalhava comigo, completamente descontrolada, querendo discutir ali às 7h30 da noite, num Dia dos Namorados. Eu assim: "Mas espera aí, ela não
precisa ser agora, sabe, essa ansiedade de precisar passar a mensagem ali naquela hora, etcétera, completamente fora de contexto e querendo que eu engajasse na conversa. Foi ali que eu falei assim: "Opa, espera aí, pausa, deixa eu separar". A minha resposta pra ela foi assim, eh vou ver os seus pontos e amanhã a gente conversa. Tipo, agora é Dia dos Namorados, desculpa se eu quero ter esse momento meu, isso não é importante, não tem ninguém morrendo, não tem nenhuma crise acontecendo, esse é um assunto que pode ser perfeitamente tratado amanhã ou daqui a uma semana. De novo, acho que ela, não sei, qualquer motivo ali levou ela a achar que aquilo era um leão, e não é um leão, e é difícil às vezes a gente conseguir separar, sabe, chega uma mensagem, não sei o quê, espera aí, opa, isso aqui precisa ser tratado agora ou isso pode ser tratado depois? A gente precisa realmente viver isso agora ou, como que a gente consegue aí separar para que a ansiedade do outro não afete a gente, né? E a ansiedade, a gente está falando aqui, né, afinal de contas o tema é felicidade do do nosso podcast, e a ansiedade então ela traz, por muitos desses temas que a gente já foi explorando até aqui, vários obstáculos para a gente ser feliz, né, ela é uma verdadeira inimiga, digamos assim, da felicidade quando ela se torna algo crônico, né, a gente já falou, a ansiedade em si não é ruim, né, todas as emoções, a gente teve um episódio inteiro em que a gente falou sobre emoções aqui, as emoções têm razão de existir. Então, como emoção, a ansiedade é benéfica porque ela sinaliza pra gente aspectos que a gente precisa prestar atenção. Mas quando ela se torna crônica e até por essa gestão ineficiente, digamos, que a gente faz dos pensamentos, né, a gente deixa ali os pensamentos soltos, criando cenários catastróficos, ela pode se tornar bastante desafiadora, porque vai trazer uma série de prejuízos, inclusive para uma vida mais feliz, né. E já que a gente veio falando aqui nos últimos episódios bastante sobre o modelo PERMA, acho que vale a pena a gente, apontar como a ansiedade se relaciona com esses 5 pilares da felicidade, contrariamente, né, em oposição. Então, quando a gente fala do PERMA, a gente começa falando de emoções positivas, né, então a gente falou sobre várias emoções positivas no episódio sobre isso, e a ansiedade ela dificulta que a gente acesse esses sentimentos como gratidão, prazer, a tranquilidade, a serenidade que a gente falou, porque a gente está simplesmente focado em resolver aquele problema do leão daquele momento, né, quase como se a gente tivesse uma visão de túnel e a gente ficasse hiper focado naquele problema, naquela questão ou naquele modelo de a gente atuar, né, eu dei o meu exemplo lá de super focada no trabalho anos atrás, e como isso me prejudicava, me paralisava, me trazia vários prejuízos. Então, é difícil a gente sentir gratidão quando a gente está ali constantemente preocupado com coisas que podem ou não acontecer, mas que pra gente parece muito real ali naquela hora. Aí quando a gente fala de engajamento, que a gente está ali, né, no flow, no fluxo, como a gente falou, envolvido com as atividades do nosso dia a dia, de novo, esse excesso de pensamentos relacionados ao futuro, a situações potencialmente catastróficas, prejudicam a nossa concentração, nossa capacidade de estar presente, completamente entregue para a experiência. Quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente tem ansiedade, seja ela social ou a própria irritabilidade, né, esses sintomas da ansiedade, eles prejudicam as conexões, né? Como é que a gente vai se relacionar bem com outra pessoa e conviver e ter um relacionamento com vínculo profundo se a gente está constantemente ansioso, já projetando perigos lá no futuro? Né, e quando a gente fala de significado, o M lá do PERMA, o foco no "e se", né, "e se não der certo? E se rirem de mim? E se eu fracassar? E se eu não for bom o bastante?", rouba essa presença que a gente precisa ter para viver uma vida com sentido, com significado, né. Como é que eu vou encontrar significado no que eu estou fazendo se eu estou constantemente enxergando só os possíveis desdobramentos negativos daquela situação? E a realização, né, que é aquele tá envolvido ali realizando, chegando a objetivos no nosso dia a dia, esse medo do fracasso, esses pensamentos paralisam a gente e a gente acaba não tomando as ações que são necessárias no sentido da felicidade. Tá, você sabe que o Relatório Mundial da Felicidade, ele mostra, ele tem alguns estudos mostrando que os altos níveis de ansiedade, eles estão associados a menores níveis de felicidade e de satisfação com a vida, né, de satisfação, de sensação de bem-estar subjetivo. E isso é muito claro, né, porque quando você tem muita ansiedade, quando você tem muito cortisol aí, adrenalina, que a gente falou um pouco mais cedo, no corpo, você tá ali naquela sensação, tem menos espaço para serotonina, por exemplo,
exemplo, que é responsável por essa nossa sensação de relaxamento, de bem-estar. Então, você estando muito ansioso, você acaba tendo menos prazer, assim, realmente falando em termos de hormônios, né, e de sensações, dentro do nosso corpo. É, e agora que a gente já explorou bastante o que é ansiedade, sintomas da ansiedade, prejuízos da ansiedade, eu acho que vale a pena a gente falar sobre o que a gente sabe que a ciência recomenda para que a gente possa cultivar uma mente e um corpo mais tranquilos, né, e consequentemente mais felizes. Então, a gente vai falar sobre alguns dos aspectos agora que vale a pena se você tiver com um papel e caneta aí na mão, não fazendo multitasking, né, se você não estiver dirigindo ouvindo o podcast ou lavando uma louça e você quiser anotar, vale a pena você, depois se quiser se aprofundar em cada uma dessas práticas que a gente vai sugerir aqui, porque elas são bastante eficientes na gestão da ansiedade. E antes de falar delas, eu só quero pontuar mais uma coisa que eu me lembrei agora. Eu, por dar muitos cursos em empresas, em palestras e tal, e nesse contexto em que as pessoas sentem muita ansiedade, é muito comum que as pessoas digam: eu sou ansiosa, né? Eu sou ligada no 220, eu não consigo me desconectar. Mas a gente consegue sim, né? Porque a maioria de nós não é ansioso no sentido crônico da palavra, né, assim, quando a gente fala de uma ansiedade mais aguda, que já se tornou um adoecimento. A maioria de nós sente ansiedade de forma, muito intensa no dia a dia, porque a gente não faz essa gestão cuidadosa e consciente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né, e dentro da gente também. Então é importante que a gente não se identifique, né, se categorize como uma pessoa ansiosa, porque isso dá a sensação pra gente de que a gente não tem nenhum poder de influência sobre aquela ansiedade que a gente sente, e na verdade a gente tem, né. Talvez a gente não consiga evitar sentir a ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção e ela vai se manifestar por causa de vários processos que acontecem no corpo, mas a gente pode, ficar atento aos pensamentos e ao que está acontecendo para que a gente não alimente essa ansiedade e deixe ela ficar desgovernada. Né, então, nesse sentido, é muito importante a gente pensar na prática de mindfulness, por exemplo, que a gente já falou aqui, né, e que é uma das minhas especialidades. A gente fez um episódio inteiro sobre mindfulness, ou a prática de meditação em geral, mas mindfulness especificamente, a gente tem muitos estudos publicados que trazem uma melhora importante nos sintomas da ansiedade, e aqui a gente está falando sobre mindfulness sendo praticado da forma mais formal, né, como uma prática de meditação, em que a gente para um tempo e faz um exercício, mas a gente também pode fazer as coisas do nosso dia a dia de forma mais consciente, né. Então eu tô jantando com o meu marido, né, como a Fernanda deu exemplo agora há pouco, será que eu tô de verdade ali saboreando esse alimento, escutando o que ele tá falando, ou eu tô ali com 50 listas na cabeça de coisas que eu ainda tenho que fazer, ruminando sobre outros assuntos, né. Então eu posso, ter a intenção de fazer as coisas que eu já faço com mais consciência, e isso vai permitir que eu reconheça mais esses pensamentos, distorcidos, né, que vão surgir, essa catastrofização que a gente falou no episódio passado, e a gente vai começar a enxergar a ansiedade como uma emoção, né, com mais neutralidade em relação a ela, e não com esse julgamento de que: "Ah, estou sentindo ansiedade, portanto isso é uma coisa ruim e eu tenho que evitar isso a todo custo", que acaba gerando às vezes mais ansiedade. Né, então a gente começa a se relacionar com os sentimentos e os pensamentos com um distanciamento minimamente razoável, assim, para que a gente possa fazer escolhas. Eu sei que na escola da filhinha da Fê, eles ensinam um exercício super bonitinho, né, Fê, que dá pra gente fazer também em casa, mesmo sendo adultos, né. Não, eu achei uma graça, sabe, tá, quando eu percebi que ela mesma, ela mesma trouxe esse exercício em casa. A minha filha, a mais velha, ela tem 4 anos, e ela tá sofrendo, né, com a chegada da irmãzinha, ao mesmo tempo é um amor gigante pela bebê, e você vê isso, você vê as demonstrações de carinho, só que por outro lado, ela que era o centro da casa, né, ela agora divide a mãe não só mais com o trabalho, o mestrado, enfim, as minhas outras obrigações, mas ela divide com um outro ser humano. E ela tá sofrendo com isso, então, muitas vezes eu percebo que ela tá nervosa, ela tá chorando. Ela mesma fala assim, eu assim: "Mas meu amor, por que você tá chorando?" Ela: "Eu não sei, mas eu não consigo", né. E aí, numa dessas, dela tá muito ansiosa, nervosa, assim, sem conseguir parar de chorar, ela falou assim: "Mamãe, mamãe, espera aí". Aí ela começou assim: "Cheira a florzinha,
e respirou fundo, assopra velhinha, e assoprou. E eu achei tão bonitinho, ela repetiu isso, tipo, umas 5 vezes, eu assim: "Gente, que maturidade emocional dessa criança", mas eu achei muito legal, ela tá aprendendo esse controle da emoção, da ansiedade ali que ela estava vivendo, ela tá aprendendo isso na escola, quer dizer, ela tá aprendendo a perceber as emoções, né, exatamente o que o mindfulness ensina pra gente, mas assim, perceber as emoções e como ter uma maior gestão aí sobre como a gente reage a essas emoções. E como é importante a gente não só trazer consciência para o que a gente está sentindo, mas também dar espaço, né, dar vazão para essas emoções. Eu acho que é tão importante a gente aprender isso desde pequeno e as pessoas da nossa geração, né, Fê, não tiveram essa sorte que a Maria Helena tem de aprender isso na escola, e que bom, né, que seja assim, mas eu vejo também muita diferença. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, e por trabalhar com isso também, eu reforço muito, né, essa ideia de que você tá chateada, ou você tá com sono, ou você não tá se sentindo bem por alguma outra razão, e que isso é normal, né, condizente com o que você tá vivendo, né. E agora ela já tem mais vocabulário, assim, né, ela conversa bastante, ela fala que nem um mini adulto, e aí às vezes ela vem, senta do meu lado e fala: "Mamãe, eu tô estranha", ou "Mamãe, eu tô sensível", né. Então ela já começa do jeito dela expressar o que ela tá sentindo, né. E quantos de nós que ouvimos o engole o choro, né, ou coisas parecidas com isso, a gente foi suprimindo certos sentimentos como a ansiedade, e aí ela foi tomando, é como se fosse um gremlin, né, crescendo dentro da gente, vai tomando proporções que a gente não consegue depois ter a mínima gestão. Então que legal, né, poder aprender isso desde pequeno, e vou já grudar aqui com o conceito de mindfulness e meditação, o conceito da autocompaixão, né, que também é uma outra ferramenta de regulação emocional super importante, né, que é a gente olhar para a gente mesmo com esse olhar de melhor amigo, né, talvez do mesmo jeito que a gente olharia para as nossas filhas, né, pequenas ali se desenvolvendo com os seus medos, as suas frustrações, permitindo que elas errem, acertem, nomeiem, honrem as suas emoções. Como é que a gente pode fazer isso com a gente mesmo, né, como é que a gente pode trazer esse olhar amoroso, amigável para a gente mesmo quando a gente está passando por uma dificuldade? Seja a ansiedade que a gente está sentindo, ou seja uma dificuldade real em relação a um tema que se apresenta, né, uma reunião importante que eu vou ter, ou uma questão que eu não sinto que tenho, competências ou habilidade para lidar. Posso pedir recursos, né, posso procurar outros recursos, apoio, outras pessoas que possam me ajudar, mas partindo desse lugar de melhor amigo, de gentileza com a gente mesmo. Com a gente mesmo, e eu acho que tem muito a ver com isso também os relacionamentos, né, você ter suporte social, assim, o quanto as conexões, você ter alguém com quem contar, pode ser uma única pessoa, mas você ter alguém com quem contar, também te ajuda, né, a regular aí o sistema nervoso, a te às vezes sinalizar quando você mesmo não consegue enxergar que você tá, eh causando, né, o problema ficar maior do que ele realmente é, você ter alguém que te traga esses insights, né, que te traga, assim, esse suporte emocional. Eu acho que é outra coisa que é super importante. E complementando, acho que um outro ponto aí para a gente conseguir também reduzir a ansiedade, para mim esse é fundamental, é falar de movimento, né, de atividade física. A gente já falou em outro episódio, a gente teve um episódio inteiro sobre vitalidade, sobre a importância desse cuidado com o corpo, com a atividade física, tanto musculação quanto o exercício aeróbico, mas eles têm efeito comprovado, né, em relação a redução de casos de depressão, e inclusive efeito similar ao de antidepressivo leve, né, nos casos mais moderados de ansiedade, só a prática de exercício físico já consegue te ajudar a reduzir a ansiedade. Então, exercício físico, cuidado com o corpo de uma forma, né, geral, né, exercício físico, sono, alimentação, são pontos que são muito importantes e que ajudam a gente a reduzir esse nível de ansiedade. É, e agora, né, acho que também é importante pontuar que quando a ansiedade começa a tomar níveis, assim, muito impactantes na sua vida e você não consegue mais fazer uma gestão consciente sozinho dessas emoções e das dificuldades que vêm junto com ela, lembra que há profissionais que podem te ajudar a lidar com isso, né? Seja buscando um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, um médico, né? Um profissional da saúde que esteja habilitado
capacitado para te ajudar a desenvolver mecanismos e ferramentas que te ajudem a lidar com essa ansiedade, né. Então, a ansiedade é normal, ela faz parte da vida, ela faz parte de uma vida saudável até, né, ela vai nos visitar de tempos em tempos enquanto a gente estiver vivo e que bom, porque ela está sinalizando coisas importantes pra gente, mas ela não deveria tomar um espaço enorme dentro da nossa vida que nos prejudique, né, que traga prejuízo, seja para o trabalho ou para as nossas relações, para o nosso autocuidado. Então, é importante também a gente fazer esse alerta de que há protocolos e há profissionais que podem te ajudar nesse sentido, né. Então, se você percebe que está sofrendo demais com a ansiedade e só o conteúdo aqui do podcast, né, te ajudou a refletir sobre isso e você sente que precisa de uma ajuda adicional, lembra que você pode contar com muitos profissionais que podem te ajudar nesse caminho. Bom, chegando aqui então quase ao fim do nosso episódio, a gente sempre deixa para vocês um convite, né, um convite à reflexão, um convite talvez para fazer uma atividade em casa para tentar, né, colocar em prática aquilo que a gente falou durante o episódio. E o convite que eu acho que a gente pode fazer para vocês hoje tem muito a ver com você reduzir esse excesso de estímulos que causam aí ansiedade na gente. Então, primeiro, claro, perceber o que é que causa ansiedade, pode ser excesso de notificação de celular, por exemplo, ou deixar o e-mail aberto enquanto você está tentando trabalhar. Você conseguir realmente identificar quais são, né, os gatilhos aí que geram ansiedade para vocês, mas, como fazer alguma coisa para que eles não consigam te afetar. Então, talvez seja separar o celular do trabalho, do celular ou do WhatsApp, né, do número de WhatsApp que é da sua vida pessoal. Talvez seja colocar limite no tempo que você fica nas redes sociais. Talvez seja silenciar as notificações, as tantas que chegam o tempo inteiro. Talvez seja um horário específico para você olhar as redes sociais e falar assim: "Não, eu entro no Instagram todos os dias, mas é durante 15 minutos e é sempre depois do almoço". É uma hora que ali eu me dou de lazer para ver alguns memes, ler algumas coisas engraçadas e beleza. E é isso. E não deixar que essas coisas que acabam gerando ansiedade, tomem conta da sua vida inteira. Então, acho que o convite que a gente queria deixar para vocês hoje é esse, de identificar, quais são esses gatilhos de ansiedade e procurar agir, pra que eles realmente não ou sejam minimizados, né, nem tudo a gente consegue excluir totalmente da nossa vida, mas para que eles sejam pelo menos minimizados aí em termos do quanto eles conseguem impactar a gente. E que a gente possa usar os próprios recursos da tecnologia, né, que vem surgindo ao longo dos últimos anos, de, por exemplo, algumas configurações que eu mudei no meu celular, eu mudei a tela para preto e branco, já há algum tempo que eu uso isso, é um recurso de acessibilidade que faz com que a gente se sinta menos, assim, eufórico, estimulado pelos vídeos e pelas cores que são extremamente estimulantes do celular, coisa simples que dá para fazer. Colocar, os limites de tempo nos aplicativos, no uso do celular, uma luz diferente pra noite, né, então um bloqueio de notificações entre 8 da noite e o dia seguinte. Então tem uma série de funcionalidades do próprio celular que nos ajudam a evitar esses estímulos que deixam a gente nesse estado constante de alerta, para que a gente possa fazer essas pausas mais conscientes e que a gente possa se sentir menos frenético, mais conectado com a nossa vida e com aquilo que pode, ajudar a gente a nutrir esse senso de bem-estar e felicidade. E aí a gente vai então para aquele quadro esperado de todo o episódio, quando a felicidade não dá trabalho. A gente vai escutar um ouvinte contando uma história, um momento da sua vida em que a felicidade chegou sem avisar e não deu trabalho nenhum. Vamos lá. Oi, Fê. Oi, Thaís. Primeiramente, gostaria de dizer que estou amando o podcast, a abordagem de vários assuntos super interessantes e é uma delícia voltar para casa no trânsito ouvindo vocês. E hoje eu gostaria de dar o meu depoimento do que é felicidade para mim. E está sendo diário essa mesma felicidade todos os dias. Desde semana passada eu comecei a sentir meu bebezinho que está aqui na minha barriga mexendo. E cada chutinho, cada movimento dele que eu sinto, vem uma felicidade gigantesca de saber que ele tá bem, que ele tá saudável e que eu tô tendo esse privilégio de gerar ele, né, dentro de mim. Tá sendo lindo e maravilhoso. E isso é de uma grande felicidade para mim.
Obrigada, viu, pela oportunidade de falar aqui e um beijo para vocês. Que legal. Muito, muito obrigada aí pela participação. Vocês que estão ouvindo, mandem os áudios de vocês, a gente adora, o a participação, adora saber quais são esses momentos aí que onde nos quais a felicidade vem de graça. E aproveito então para pedir para vocês para seguirem a gente, se vocês gostaram do conteúdo, a gente tá agora também no YouTube, então YouTube, no Spotify, no Instagram. Segue a gente, mandem suas perguntas, queremos muito saber o feedback de vocês também, do que vocês estão achando dos episódios, que temas vocês gostariam que a gente abordassem aí ligados à felicidade. E é isso, a gente continua aqui trabalhando pela nossa felicidade e pela de vocês. Até o próximo episódio, pessoal. Até a próxima.